Será que existe alguma diferença entre viver a sexualidade nas grandes metrópoles e viver a sexualidade em uma cidade interiorana, uma cidade pequena? Para vocês, existe uma diferença de como a população vive a sua sexualidade nos grandes centros urbanos? Se isso difere quando vão para a cidade do interior, a cidade pequena? Por exemplo, eu posso citar Corona Murta, Araçuaí, cidades bem interioranas, cidades mineiras, e a diferença quando ela é vivida nos grandes centros, nas grandes metrópoles, Belo Horizonte, Contagem, Betim, pegando cidades, o contexto mineiro. Será que existe uma diferença tão gritante, tão visível, de como essa evolução sexual, da sexualidade, não falo como prática, mas como contexto geral, uma abrangência geral? Eu vou citar exemplos, citarei alguns exemplos. Tem um grande livro, um dos meus livros favoritos do sociólogo Zygmunt Bauman. Ele publicou o livro Amor Líquido, Fragilidade das Relações Humanas, dos Laços Humanos, em 2003. E nesse livro ele situa sobre essa pós-modernidade, como as nossas relações humanas, não só a sexualidade em si, mas as relações humanas ficaram tão frágeis e tão pegando uma comparação dos tempos modernos de hoje, datado 2026, de como as relações humanas se tornaram tão menores quanto para as redes sociais. As redes sociais é como se fosse uma lupa, um zoom maior. Se tornou tão importante as relações humanas dentro de uma caixinha, de uma rede, do que você vê daquele internauta, do que nas relações de contato, não só de contato, mas também do diálogo, da conversa, para além de um texto de WhatsApp. Então, volto à pergunta inicial. Existe essa diferença da sexualidade vivida nas cidades grandes para as cidades pequenas? Há um tempo atrás, Corona Murta, eu não diria epidemia, ou uma endemia, um fator que pode ocorrer em qualquer cidade, Araçuaí, Tinga, mas havia um certo momento que a cidade de Corona Murta estava tendo muitos vídeos, saindo muitos vídeos na internet íntimos, muito fotos de nudes, muitos vídeos adultos, íntimos. Dava para pegar esse dado do que estava ocorrendo, que ocorreu em Corona Murta, e começar a estudar por um lado, por um viés não só sociológico, antropológico, mas também dentro da sexologia. Será por quê? Por que chega um certo dado momento, e olha que isso ocorreu, foi um efeito dominó, foi ocorrendo vários casos, de fato foi como se fosse um efeito dominó, uma bola de neve, ia ocorrendo, alguém lançava um vídeo, e como é uma cidade pequena, Corona Murta tem 8 mil e poucos habitantes, é uma cidade bem pequena, pacata. E os vídeos espalhavam numa velocidade muito tão rápido, para além, claro, né, de ser uma cidade pequena onde tudo se locomove de uma velocidade tão imensurável, quanto também o burburinho, a fofoca, que ocorre não só no contexto de Corona Murta, mas em outras cidades pequenas do Vale do Jequitinhonha. Mas ocorreu estava ocorrendo muitos vídeos íntimos aparecendo, fotos de nudez,
e como a população vive a sua sexualidade. Claro, eu não estou aqui para julgar ninguém. As pessoas colocam o seu corpo, divulgam o seu corpo da maneira que acharem melhor, mas quando você pega esse dado para estudar mesmo como fator sexológico e sociológico dentro da sociologia, não só da sexologia, talvez, quiçá, porventura, você pode deduzir, mas é uma cidade pequena, pacata, onde poucas coisas acontecem, não tem um incentivo para a educação sexual, não tem alguma palestra sobre, no caso que eu fiz sobre a educação vulvar, no mês passado, em junho, e talvez por isso que ocorre, esses vídeos são publicados de mulheres se masturbando, masturbam ou seus namorados ou namoradas, e esses vídeos são vazados, ou no caso homens enviando fotos de nudez na internet e se espalham na cidade inteira. Será que é só pelo fato de é uma cidade pequena onde pouco acontece, é pacata, é monótona? Será que é por isso que Corona Murta, aquela Corona Murta, acho que foi em 2018, que foi o ano que isso ocorreu com a maior evidência nessa propagação? 2018 ou 2017, eu acho que foi 2018. Claro, eu não vou citar aqui, mas é um dado, volto a dizer, muito bom de ser estudado. A meu ver, não é só olhar por esse lado de ser uma cidade pequena, onde tem pouca educação, e não dentro das escolas, a educação sexual, e a questão, isso vai do indivíduo, de cada pessoa. Talvez a pessoa que posta, ela tem talvez uma ideia do que estava querendo atingir, seja a questão de um relacionamento que acaba. Mas voltando ao que Zygmunt Bauman fala sobre as relações fluidas, de como hoje a gente está querendo aquela relação rápida de resultado, essa fluidez tão rápida como a água que passa, uma correnteza, ainda mais nos tempos de evolução digital, da IA, inteligência artificial, que muitas das vezes você vai confundir humano com máquina, olhando por um vídeo de inteligência artificial. Mas isso a gente não pode focar só nesse fator por ser uma cidade de interiorana, que isso isso pode ocorrer em qualquer cidade, seja também cidade grande. Mas, de fato, a sexologia, a sexualidade em geral, no contexto, ela, quando você vai para uma cidade grande, ela se torna ainda mais rápida. Por exemplo, a gente tem essa ideia de que cidade grande, de fato, realmente é tudo correria, é no corre-corre, e só nos finais de semana que um casal, seja um cônjuge ou um casal de namorados, vão ter tempo para aproveitar. E olhe lá que talvez até trabalhem no domingo ou no sábado, a escala, para além da escala 6x1, as questões trabalhistas, ter tempo de fazer um passeio com os filhos, ou ter simplesmente o tempo para namorarem, fazerem amor, ou vamos ali fazer um amor rápido, e alguns frequentam os motéis, os hotéis, até rima, eu daria um excelente poema erótico. Mas a cidade grande, dos grandes centros urbanos, o amor, tem até uma letra do rap, o amor é o Deus lhe pague. Na verdade é uma letra do Rapa, é uma versão do Rapa da música de Chico Buarque, que fala assim: o amor mal feito depressa, fazer a barba e partir. Que aí fala sobre outras questões, mas essa parte ela cai, ela
dá à luz referência a esse amor mal feito depressa, a esse amor de cidade grande, onde você não tem tempo nem para, talvez, respirar tão pausadamente e refletir sobre a vida. Muitas vezes você, de fato, faz aquele amor com seu parceiro ou sua parceira depressa, sem ter o ato de sentir aquilo que você está fazendo. E isso eu estou falando de como evidencia a sexualidade dentro de uma cidade grande, onde tudo é corre na correria. Agora, quando vamos para a cidade pequena, interiorana, seja cidade de Minas Gerais, ou até o interior de São Paulo, Rio de Janeiro, creio eu que cada interior, cada cidade pequena de cada estado, a sexualidade é vivida de uma forma diferente. Isso também vai ter influência nas questões religiosas daquela cidade, se é uma cidade, se é católica, ou se é evangélica, ou tem alguma outra religião, qual religião que predomina naquela cidade. Isso vai ter muita influência sobre esse teor, de como essa sexualidade vai ser vivida e sentida. Então é um dado que eu queria trazer aqui para vocês. Talvez não tenha tanta importância para alguns de vocês, mas é importante quando você mede isso. E quando muitos fazem esse êxodo, que seria o êxodo urbano, se eu não me engano, se eu estiver errado eu corrijo na legenda, onde as pessoas da cidade grande, cansadas da cidade grande, ou quando constroem um capital, retornam para as cidades pequenas, para a origem, para descansar, ou muitas vezes os aposentados que viveram muito tempo nas cidades grandes, cansados também daquela correria, ou porque aposentaram de fato, querem descansar em suas cidades de origem, nas cidades do interior. Por isso que eu falo, o interior, o que é importante para vocês? A beleza física ou a beleza interior? Ou só a beleza física importa? Deixo aqui essa reflexão com vocês.